Olá, agora eu vou compartilhar a história de como começou uma vida de milagres, como eu comecei a ver pessoas curadas através das minhas mãos. Eu já compartilhei como quando eu era criança, eu tinha 9 anos, eu não sabia se Deus existisse, mas minha mãe orou para mim e Deus me curou. Como jovem, eu procurei muito conhecer mais a Deus. Eu li livros sobre oração, jejum, avivamento, todas essas coisas. Até quando eu tinha 20 anos, eu já estava muito frustrado. Eu estava frustrado com mim mesmo. Eu me sentia que eu tinha fracassado na minha vida cristã. Estava decepcionado com a igreja, decepcionado com mim mesmo. Eu me sentia como... Eu sabia que Deus era real, eu amava a Deus, mas eu sentia como Deus tivesse sido menos generoso comigo. Eu pensei, por que todos esses milagres em outros lugares, em outros tempos, para outras pessoas, e não na minha vida? Eu tinha lido tantos testemunhos maravilhosos de missões, mas sempre era em outro lugar. Então, eu fui a uma conferência, o nome da conferência era Fusão de Cura, ou a tradução do nome em inglês, Healing Fusion. Então, nessa conferência, eu estava me sentindo muito seco espiritualmente quando começou. Eu sentia o desejo de levantar minhas mãos, mas eu tinha vergonha. Quando levantei minhas mãos começaram a vibrar. Essa vibração do amor de Deus espalhou nos braços, na minha face. Eu comecei a chorar muito, porque eu estava querendo tanto conhecer a glória de Deus, de ter uma experiência do poder de Deus. Durante a conferência, os pregadores, uma das mensagens que eu lembro foi do Bill Johnson. Ele falou sobre o Salmo 84. O Salmo 84 diz, em verso 11, vou ler: O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. E Deus me mostrou que Ele sempre queria fazer esses milagres na minha vida. O problema não era que Ele estava sendo menos generoso comigo. O problema era que eu precisava entender algumas coisas. Essa falta de entendimento estava me impedindo. E antes da conferência, eu tinha lido muito a Bíblia, achava que provavelmente era a maioria das vezes a vontade de Deus para curar, porque Jesus curou muitas pessoas. Mas eu achei que tinha exceções, como o Jó, como o espinho na carne de Paulo. Eles falaram sobre essas coisas na conferência. O Bill Johnson falou que Jó era a pergunta e Jesus é a resposta. Eu comecei a ver mais como no livro de Jó precisava de um mediador entre ele e Deus. Ele precisava de uma propiciação para pecados. Ele queria se aproximar a Deus face a face. E tudo isso temos em Jesus. E Jesus era a resposta pelo clamor de Jó. E também o outro pastor falou sobre o espinho na carne de Paulo. Nos explicou, eu vi que isso não era uma doença, que eu não tinha entendido isso bem. Eu fiquei completamente convencido que é sempre a vontade de Deus para curar. Não há exceções. Depois disso, o pastor chamou todas as pessoas. Acho que tinha mais de 2.000 pessoas naquele lugar. E as pessoas que precisavam de cura tinham que levantar as mãos. As outras pessoas, eles nos deram direções para como orar com comando, falar em nome de Jesus, dor sai, em nome de Jesus ser curado.
Então, mais ou menos a metade das pessoas recebiam oração, a outra metade das pessoas oravam. Eu segui as instruções, fui para um homem que tinha a mão levantada, eu perguntei qual era o problema dele. Ele falou que tinha leucemia, um câncer nos ossos. Eu pensei, eu sou novo nisso, isso é um caso muito difícil, mas vou fazer, sim? Então, eu estava orando para ele, com minha mão na testa dele. Ele tinha a coluna atrás da parede. Enquanto estava orando, eu segui as instruções, eu falei em nome de Jesus, câncer morre. Ele se afastou da parede, como se uma pessoa tivesse passado através dele, atrás dele e puxado ele. Ele ficou com uma expressão de confusão na face. Quando eu vi isso, eu pensei, isso deve ser como eu estava confundido quando Deus me curou. Ele olhou para trás e falou, quem andou atrás de mim? E quem falou, com licença? Eu estava com os olhos abertos. Se uma pessoa tivesse puxado ele, andando atrás dele, entre ele e a parede, eu teria visto. Sim? Eu também, com certeza, teria ouvido se a pessoa tivesse falado com licença. Mas eu não vi nada, só vi a reação dele. Quando esse ser passou atrás dele, ele sentiu um calor em todo o corpo. Depois das orações, 5 ou 10 minutos de oração, eles pediram às pessoas, algumas pessoas sentem dor no momento, podem testar a coisa, ver se há dor. Outras coisas, outras condições, tem que voltar ao médico para confirmar, como diabetes, por exemplo, para confirmar com o médico que não precisa mais de medicação. Mas eles pediram às pessoas que sentiam um calor, uma coisa assim no corpo, ou que tinha uma redução de mais que 80% do dor, para mostrar as mãos. Eu vi centenas de pessoas naquele lugar. Depois as pessoas começaram a compartilhar testemunhos. Pessoas viram para frente que tinham dor dor constante, dor séria por mais que 10 anos, por muito tempo. Pessoas que tinham um câncer que podiam sentir antes e agora não estavam sentindo. Ouvindo os testemunhos. Esses testemunhos me impactaram muito emocionalmente. Eu fiquei muito impactado com a natureza de Deus, com o amor de Deus. Eu decidi, eu me sentia muito fraco espiritualmente. Eu senti que eu não tinha a força, a fé para ver pessoas curadas. Mas agora eu sabia, eu tinha certeza que era a vontade de Deus. Eu decidi, Deus, eu sinto que não tenho fé para ver pessoas curadas, mas eu tenho fé que você pode me levar, me fortalecer, me levar ao lugar que eu tenho fé para ver as pessoas curadas. Eu vou orar para toda pessoa possível. E uma das coisas que eles disseram, eles falaram de uns ministros de cura muito famosos, Charles e Francis Hunter. Eles disseram que esse casal orou para milhares de pessoas antes de ver um milagre. Eu decidi, se eu orar para 1000 pessoas, eu não ver nenhuma pessoa curada, eu vou continuar. E Deus vai me levar ao lugar onde eu possa ter fé para ver pessoas curadas. Eu voltei à casa e comecei a falar em todo lugar, sempre falando das coisas que eu tinha visto, das curas, dos milagres, do que eu tinha aprendido, falando que é sempre a vontade de Deus para curar, e orando para todas as pessoas possíveis. E por 2 ou 3 semanas eu orei para muitas pessoas, falei muito, não vi muito acontecer. Depois, numa quarta-feira, com o grupo de jovens, estávamos cantando
E eu levantei as minhas mãos para Deus e comecei a sentir minhas mãos vibrando. Eu falei pelo pastor, eu senti isso naquela conferência onde as pessoas foram curadas. Eu quero ver se alguém aqui precisa de ser curado. Então, eles perguntaram se algum jovem precisava de cura. Tinha algumas pessoas, eu lembro um rapaz que ele tinha dor de cabeça, uma coisa muito simples, mas o momento que eu toquei a garganta dele, o dor saiu. Tinha mais 2 outras pessoas curadas. Isso foi o começo de uma vida de milagres. Eu comecei, cada vez que eu vi outra cura, comecei a falar mais. As coisas que eu vi me impactaram tanto emocionalmente que lembrando, falando das coisas, eu comecei a reviver as coisas, como de repente chorar ou rir com as lembranças, de vendo pessoas ficando sem dor, vendo pessoas tocadas por Deus. Isso me impactou muito. Eu leía a Bíblia, o Mateus, os Evangelhos, e eu chorava pensando, isso é a natureza de Deus, é o caráter de Deus, isso é Jesus. Como foi que eu litando os evangelhos antes, eu não entendi que essas curas do que fala tanto a Bíblia, não era só para mostrar que Jesus era Deus, era por causa da compaixão dele. É outra coisa que aconteceu pouco depois disso, a irmã da minha avó tinha dores na coluna, dores constantes. Os médicos disseram que as vértebras dela na coluna estavam calcificadas, estavam imóveis, a coluna dela estava dobrada, assim. E ela visitou, quando ela visitou na sala dos meus pais, estávamos na casa dos meus pais, eu comecei a falar testemunhos. Às vezes, quando eu falei testemunhos, eu chorava. Mas comecei a falar os testemunhos que eu tinha visto, que é sempre vontade de Deus para curar. Falar, eu quero orar para você. Oramos para você. Eu falei, em nome de Jesus, dor sai, coluna fica normal. E ela falou, eu me sinto como soldado. Eu sinto uma corda na minha cabeça me puxando para cima. E ela sentiu essa coisa puxando a cabeça dela. E nós vimos ela ficar mais alta. Nós vimos a coluna ficar direita. Ela ficou sem dor. É uma mudança visível, muito visível. Daí Deus só me fortaleceu mais. Eu comecei a continuar, sempre falando do último milagre que eu tinha visto. Isso foi o começo de uma vida de milagres. Começou com uma revelação no meu coração, da natureza de Deus. Que antes disso, eu amava a Deus, eu conhecia a Deus. Mas quando eu ouvi a compaixão de Deus para curar, eu senti que eu não tinha conhecido muito bem a Jesus antes disso. É uma parte integral da natureza dele, é curar. Então, eu vou depois, em outros vídeos, compartilhar mais das verdades que me ajudaram a prosseguir. Mas agora eu quero orar para qualquer pessoa que esteja escutando, que esteja com dor, com alguma doença. E em nome de Jesus, eu solto a bondade de Deus sobre você. Eu solto a paz de Deus no seu corpo. Em nome de Jesus, tudo fique na ordem que está no céu. Toda dor sai, toda doença sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que seja revelada a natureza de Jesus na sua vida, que seja revelado a glória de Deus nessa situação, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos que estão ouvindo agora, em nome de Jesus. Até a próxima vez. Obrigado por ouvir mais das minhas histórias. Eu vou compartilhar mais a próxima vez.